Quando intencionamos educar os nossos pensamentos, se na primeira investida não pudermos dominar os pensamentos, demos as mãos às ações. Se pensar coisas inconvenientes é falta mais ou menos grave, muito mais é realizar o que pensamos. Se a evolução não nos deu forças para deixarmos de idealizar vinganças contra os outros, apelemos para que elas fiquem somente nas ideias. Não nos vingarmos na faixa física já é alguma coisa realizada. Na verdade, é combater os efeitos. Porém, se intentarmos buscar a causa, é trabalho valioso. Em muitos casos, o que chamamos de falso corresponde ao caminho intermediário para atingirmos o verdadeiro. O sábio antes foi pseudo-sábio. O médico antes foi charlatão. O advogado antes foi rábula. O professor foi estudante. Este é o caminho do progresso que todos, mas todos, haveremos de trilhar. Assim, afirma Miramês na obra Horizontes da Mente, capítulo 45, em Pensamento e Ação, por João Nunes Maia. Hoje, nós vamos dar continuidade à nossa proposta, além dos horizontes, com Miramês. E quando analisamos a obra do Cristo, não podemos nos esquecer que Ele é a consciência do planeta. E nele existimos como seres individualizados, como partes da sua própria realidade, nos movemos em experiências daqui para ali, e assim, se somos células do teu corpo, membros desse corpo, partes integrantes dessa consciência crística, porque todos os encarnados e desencarnados formam a alma da Terra, sob a regência do Espírito-Chefe. E nós, como espíritos, assemelhamos-nos a uma flor de lótus. Ela, na realidade, quando simbolizada, fazendo um paralelo com o centro coronário tem 972 pétalas. Aqui vemos algumas. As 12 centrais conecta-se à nossa consciência. As 960 ao Cristo interior. A mente é uma emanação do espírito, a alma é uma fração, o perispírito é o veículo de expressão da mente e o corpo físico, o veículo de manifestação do perispírito. Então, tudo se assemelha no universo. Na nossa realidade, somos deuses para os átomos. E somos átomos para esses deuses que conduzem ou criam e gerenciam os astros. Querer é saber. Como nós vimos na tela inicial, a nossa série Além dos Horizontes, da Mente, da Fala e da Vida, outras obras como Saúde, Segurança Mediúnica e várias outras, Filosofia Espírita, Filosofia da Mediunidade. E agora, querer é ser, não é mais saber e ser. Agora, querer, no sentido profundo do termo, é ser. Primeira vez por João Nunes Maia. E assim, a apresentação de hoje, o que temos para dividir com vocês desta série memorável para nós, na realidade, vocês viram parte 3. Mas a primeira parte foi dividida em 2 por problemas técnicos. Hoje, na realidade, estamos na parte 2.
E vamos falar na apresentação amor, liberdade e responsabilidade. Então, da obra Horizontes da Mente, o homem na Terra precisa muito mais de amor do que propriamente de remédios. Muito mais de amor do que de alimentos. Muito mais de amor do que de vestes. Inicialmente, um deslize na palavra disse o amor. Na realidade, somos o amor personificado, sim. Porque tudo que existe no universo é filho do amor. O amor gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões, segundo Joana de Ângeles. E antes dele não existia a criação. Para André Luiz, o amor é o alimento do universo. Como substância, gera e nutre a vida, como lei organiza e mantém. Então nós, os seres humanos, os homens, aqui na Terra, precisamos mais de amor como elemento que gera e nutre, como lei que organiza e mantém, do que propriamente de remédios, porque com ele criamos todos os antídotos. Porque, segundo Joana de Ângeles, o amor é o mais potente antídoto na cura de todas as enfermidades, por gerar, nutrir, organizar e manter a vida em todas as suas expressões. Ao mesmo tempo, muito mais de amor, como matéria-prima e lei, do que de alimentos, porque a alma em si só se nutre de amor, segundo André Luiz. E para Joana de Ângeles, o amor é a alma da vida. Muito mais de amor do que de vestes. Porque se nós usarmos o amor como matéria-prima do cosmos, construiremos as vestes perispirituais de expressão e aprimoramos as de evolução. Nós podemos construir o corpo físico, que é uma veste, todos os demais, uma velocidade espantosa quando aprendemos a arrebanhar uma porção de átomos primordiais, de espíritos como princípios inteligentes, de mônadas primaciais, de princípios inteligentes do universo ou fascículos de luz. Nós formamos o amor substância. Então precisamos mais dos princípios inteligentes para formar o amor e do amor como matéria-prima do cosmos para formar todas as coisas, do que aquilo que já está pronto. Então, se com o amor eu curo a vida e eu construo os remédios, os antídotos na medida exata de minhas necessidades, eu não preciso de algo que tenha efeitos adversos, por faltar amor em quem os manipula. Mas, se eu não sei fazer isso, ainda vou ficar escravo deles. Muito mais de amor do que de alimento. Se eu não sei alimentar pelo amor, pela luz, pelo ar, aí eu vou precisar da água, dos alimentos vegetais, animais e outros tantos. Se eu não sei construir as minhas vestes de expressão e evolução, eu vou precisar de vestes físicas, porque os espíritos constroem até estas vestes com o amor como matéria-prima, usando os seus pensamentos, as suas mentes, sob a regência de suas vontades. A liberdade é posição grandiosa na existência de cada um. Destarte, entretanto, a lei nos pede responsabilidade. Sem ela, a responsabilidade, a ordem torna-se utopia, fantasia. Nós sabemos que a liberdade é filha da verdade. Então, jamais conseguiremos essa liberdade sem a busca da verdade. A liberdade é a posição grandiosa na existência humana. Não há motivo para viver se não tivermos liberdade. A liberdade é maior do que a própria vida. Entretanto,
A lei, para nos conceder a liberdade, nos pede que assumamos responsabilidades à luz da verdade que liberta. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás essa verdade que é Deus, o Cristo e o Evangelho em nós. Sem essa responsabilidade, não teremos liberdade e a ordem torna-se uma utopia, porque eu não assumo minhas responsabilidades à luz da verdade e não tenho liberdade para seguir. Somos libertos pelas leis menores, que obedecem às maiores, dirigidas e sustentadas pelo grande arquiteto do universo. Somos vassalos de Deus, sua criação e filhos eternos, dentro da eternidade da vida. Um verdadeiro poema. Então, somos libertos quando cumprimos, à luz da verdade, leis menores. Quem são as leis menores para nós outros? No nosso caso, os luminares que nos assistem diretamente. Aqui, Leon Denis, Miramês, Joana de Ângeles, Pietro Baldi, Ramatiz, eles para nós são leis menores, que obedecem ao Cristo, que é uma lei maior. E ele obedece o Cristo que governa o nosso planeta, o Cristo que governa o sistema solar, que obedece o Cristo que governa uma constelação que é a lei maior para ele, que obedece o que governa uma constelação maior, que obedece o de uma galáxia e assim até remontar ao grande arquiteto. Então, somos libertos pelas leis menores quando as vivenciamos, assumindo as nossas responsabilidades, que obedecem às leis maiores, conforme nós falamos. Vamos imaginar uma parábola aqui, que eu vou criar agora uma metáfora. Então imagine você, que você é um átomo dentro de uma estrutura molecular. E a estrutura para você pode ser Miramês, já que nós estamos falando dele hoje. E ele está dentro de uma estrutura chamada célula. A célula é Francisco de Assis. Ele é um pupilo de Francisco de Assis. E Francisco de Assis é uma célula dentro de um órgão, dentro de alguém maior obediente ao Cristo, que está dentro de um sistema. Imagine agora, nessa metáfora, que o sistema já é o Cristo. Imagine esse ser menor, o Espírito da verdade, uma falange imensa onde vários espíritos se fazem um com o Cristo. O corpo, o Cristo do sistema solar. O corpo físico, o corpo perispiritual, você vai imaginando agora dimensões, até remontar ao Espírito. Assim, somos um microcosmos dentro de um cosmos maior. Então, somos libertos pelas leis menores, que obedecem às leis maiores, dirigidas e sustentadas pelo grande arquiteto, já que tudo faz parte dele, que é o grande arquiteto do universo, de tudo quanto existe. O tudo uno Deus. Somos vassalos de Deus. Não tem como viver sem Ele nem fora dele. Então, somos sua criação e seus filhos eternos. Dentro da eternidade da vida, porque a vida é eterna. As experiências são incontáveis. A vida é única em Deus, o Supremo Arquiteto. E a apresentação hoje foi só isso, bem pequena. E hoje nós vamos começar por pensar é viver. Depois nós vamos falar as duas faixas do pensamento.
e depois finalizar com outra sequência. Será 3 etapas. Pensar é viver, as 2 faixas do pensamento, e depois o pensamento como a mente, a vontade, etc., mas o pensamento como a maior força criadora que temos. Então, pensar é viver, já que querer é ser. O pensamento é uma manifestação de vida inteligente na criatura, visto que, na sua trajetória, apresenta a mais elevada posição no que concerne à existência na Terra e fora dela. Isso aqui para mim já é grandioso, quase que muito para a minha cabeça. Então, o pensamento é uma manifestação de vida inteligente na criatura. Então, imagina o pensamento sendo a manifestação de vida de algo maior, que é inteligente, na criatura. Visto que, na sua trajetória evolutiva, do princípio inteligente, do átomo primordial ao átomo físico, desse ao reino mineral, vegetal, animal, pré-humano, humano, até chegar nos instintos, sensações, emoções, sentimento, pensamento, inteligências, virtudes, até compor a consciência. E agora nós estamos manifestando algo que traz vida inteligente para nós como criaturas. Visto que a sua trajetória evolutiva, ele representa a mais elevada posição no que concerne à existência na vida na Terra e fora dela, o que nós chamamos de pensamento. Então vamos vendo o enredo das próximas telas. Então aqui fica esta deixa. Ele é algo mais grandioso que já conseguimos, porque é a nossa capacidade criativa na ação. A vontade é a maior de todas as potências. Não estamos falando dela aqui, mas agora a possibilidade criadora. Ela é a gerente. A capacidade criativa, o elemento criador é o pensamento, enriquecido pelos sentimentos. Mais uma vez, o pensamento é uma manifestação de vida inteligente na criatura, visto que, na sua trajetória, representa a mais elevada posição no que concerne à existência na Terra e fora da Terra. Pensar realmente é viver, porque estamos expressando vidas. As transmissões das ideias de pessoas a nós e de nós a elas são atos divinos, estruturados pela natureza há milênios. Então vimos que o pensamento atingiu esse ápice. E o que nós chamamos de ideias é a junção de vários pensamentos. E se pensar é manifestar vida inteligente, pensar realmente é viver, porque eu estou vivificando alguma coisa. Porque o pensamento cria a realidade que se pretende sobre a gerência da vontade. E os sentimentos, o amor, vai qualificá-lo, as virtudes. Então, pensar realmente é viver. As transmissões das ideias, que é um aglomerado de pensamentos, enriquecidos por sentimentos, de pessoas a nós, de vocês a nós, por exemplo, de nós a vocês, são atos divinos, porque eu estou doando a minha vida por intermédio do meu pensamento a vocês, e vocês às suas para nós. São permutas incessantes. E tudo isso foi estruturado, esse mecanismo de manifestação de atos divinos fora estruturados, as ideias, pela natureza, que é o laboratório, há milênios sem conta. Só a Terra tem quase 5 bilhões de anos. Só que o espírito, o ser pensante, tem quase a idade do universo.
A velocidade do pensamento é relativa ao grau espiritual do emissor. Se a luz nos assusta com 300 mil quilômetros por segundo, o pensamento poderá atingir bilhões de quilômetros em fração de segundos, dependendo da mente que o emitiu, e ainda faz uma transmissão de mensagem perfeita, mesmo como se estivesse a 1 metro de distância. Vou voltar aqui. O pensamento poderá atingir bilhões de quilômetros em fração de segundos, dependendo da mente que o emitiu, e ainda faz uma transmissão de mensagem perfeita como se estivesse a 1 metro de distância. Não por acaso, pelo pensamento, Mozart, Rossini, vários outros estavam em outros orbes falando com Kardec aqui na Terra. Maria João de Deus, em fração de segundos, da Terra a Marte, Júpiter, outros sistemas solares, constelações, em alguns segundos. Então, a velocidade do pensamento é relativa ao grau espiritual do emissor. Assim como já mostramos com Leon Denis, que até a velocidade da luz do Sol, dependendo de qual Sol estamos falando, não é apenas 300 mil quilômetros por segundo, que é a do nosso Sol. Se for um Sol o nosso é de sétima, se for de sexta grandeza, já vai ser maior. Se for de primeira grandeza, com certeza muito diferente. E o espírito é como um Sol. Então, a velocidade do pensamento é relativa ao grau espiritual do emissor. Se a luz nos assusta com os 300 mil quilômetros por segundo, o pensamento poderá atingir não bilhões. Já falamos, isso já está atualizado com Miramês, mas trilhões de quilômetros em milésimos de segundo. Essa é a informação atual de Miramês. Dependendo de quê? Dependendo da mente de quem o emitiu. Se é a mente de um Cristo, se é a mente de um avatar e assim sucessivamente. Por isso que a nossa tentativa de educar o nosso pensamento, de autoeducarmos a nossa mente, educar e disciplinar a nossa vontade. E ainda faz uma transmissão, mesmo manifestando essa velocidade, de uma mensagem perfeita, como se tivesse a 1 metro de distância, embora ele pode já estar do outro lado da galáxia, e como se estivesse a 1 metro de distância. Por isso que quando eu penso, conforme está no Livro dos Espíritos, se você ir lá na questão 89A, onde a alma está, o pensamento também está. O pensamento transporta a própria alma, porque ele constrói os veículos para que ela viaje. A mente constrói o perispírito e por meio dele se expressa. E o pensamento é o instrumento dessa criação quando a alma vai criar uma realidade. A mente é uma emanação do espírito. E como emanação do espírito, ela, como entidade obediente ao espírito, constrói o perispírito e ele o corpo físico, para que nós possamos aprender a gerenciar esses veículos. E nós, por nossa vez, nós precisamos aprimorar esses veículos, construindo veículos mais sutis para fazer as nossas comunicações e as nossas viagens astrais. Quanto mais a alma evolui, melhor encontrará recursos favoráveis para a sua conversa à distância. Eis porque o espírito superior está sempre presente onde quer que seja. Bezerra de Menezes está em mais de 5.000 lugares, hoje mais de 10.000 lugares simultâneos. Porque não há lapso, às vezes, de tempo, dependendo da distância. Então, quanto mais a alma evolui, o ser pensante, melhor
encontrará recursos favoráveis para a sua conversa à distância. O que leva esse pensamento, essa informação, nessa viagem cósmica é o que nós chamamos de éter cósmico. Então, se aqui o ar está levando o som até vocês, aqui de perto o ar e depois pelas ondas dos mecanismos da eletrônica, da informática, da internet chegando até vocês, mas se for próximo, o ar que leva. Mas cosmicamente, o éter cósmico que conduz o nosso pensamento, os nossos sentimentos, nossas ideias e nos permite viajar. Ele se transforma no próprio veículo e nos leva onde precisarmos ir. Então, eis porque um espírito superior está sempre presente onde quer que seja. Por isso que Clarencio disse a André Luiz, sempre estive aqui. Mesmo não estando fisicamente no local, pelo pensamento, pelas suas ideias, pelos seus sentimentos, ele está presente. Porque o pensamento, onde está o seu pensamento, aí está você, como já dizia Sócrates. Os nossos pensamentos consorciam-se com pensamentos idênticos, fazendo um todo que invade o nosso ser e estimula mais força em nós, do mesmo quilate. Eu estou indo devagar, que eu poderia várias telas de um, mas é muito sério essa primeira etapa. E as outras também, mas aqui, nesta cadência. Os nossos pensamentos, como nossos filhos, como expressões de vida de nossa consciência, ou promoção da vida de nossos veículos de expressão rumo à consciência, eles consorciam-se com outros pensamentos idênticos, porque quando pensamos, entramos em conexão com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, segundo Kardec. E nós vamos fazendo um todo que invade o nosso ser, com a junção desses pensamentos idênticos, que vão nos estimular esses pensamentos e trazer mais forças para o nosso universo. Mais forças do mesmo quilate. Por isso que quem dá a qualificação no pensamento é a intenção, é o sentimento que nós colocamos na pauta. Então, se eu estou pensando em odiar alguém, eu vou trazer algo do mesmo quilate. Se eu estou pensando em amar quem nos odeia, esse amor qualificado segundo a identificação. Mais uma vez ele repete por outra angulação, pensar realmente é viver, reafirma Miramês. E pensar com dignidade cristã é viver feliz. Então, pensar é viver, ponto. Diante de tudo que foi falado desde essa frase inicial, pensar realmente é viver. Agora, e pensar com dignidade cristã, fazendo a outro que gostaria que nos fosse feito, amarmos-nos uns aos outros como Cristo nos tem amado, ou amar o próximo como nos amamos, é viver feliz, é estar em paz com a nossa consciência, vivenciando o amor, que é mais necessário do que vestes, do que alimento e etc. E agora em paz, livre, por fazermos o que a verdade cristã nos recomenda, por isso a paz de consciência à luz do dever cumprido. A força mental que nós desprendemos em todas as direções são páginas escritas com letras sagradas, que nos custaram muito trabalho e sacrifício. Vocês viram ali a evolução do pensamento quantos ou milênios sem conta. Agora essa força mental, porque o pensamento vai usar a matéria mental que é composta de seres vivos incontáveis para dar forma ao que se pretende. Ele é o arquiteto.
auxiliado pela inteligência, poder imaginativo, memória, desejos, matéria mental para dar forma, virtudes para dar vida, qualificação, vontade para dar movimento por intermédio das palavras e a atitude para dar direção. Então, a força mental que nós, quando consciente, desprendemos em todas as direções, pensando nessa velocidade do pensamento, são páginas escritas com letras sagradas. Nós estamos criando a nossa liberdade, como nós vimos lá no início, com responsabilidade, à luz da verdade, para a nossa felicidade ou a nossa prisão. E isso nos custaram muito trabalho e sacro ofício. Abrir mão da vingança e pensar no perdão, na reconciliação, na compaixão, na piedade e assim tudo mais, porque foi a leitura inicial. Não é justo que desperdicemos essa oportunidade de pensar por tanto tempo. É hora de nos darmos as mãos, encarnados e desencarnados, convictos de que, no aprimoramento das nossas ideias, seremos muito, mas muito mais felizes. Porque somos um. Tudo que eu vejo fora é extensão de mim mesmo. Tudo que eu estou combatendo, segundo incontáveis autores, eu estou combatendo a mim. Eu estou amando a mim mesmo no ente querido, conforme Emmanuel. E eu estou julgando o outro, condenando a mim mesmo, segundo Paulo, na terceira carta aos Romanos, no capítulo 2, no versículo 1. Então, quando eu julgo o outro, condeno a mim mesmo e atraio o que estou condenando e passo pela mesma situação. Então, é indesculpável, segundo ele, quando nós fazemos isso. E a vingança é a execução desse julgamento. Então, não é justo que desperdicemos essa oportunidade de pensar, e pensar é viver, pensar à luz da verdade cristã é viver feliz, por tanto tempo. Então, é hora de nos darmos as mãos como verdadeiros irmãos, membros do mesmo corpo crístico. Somos um com Cristo, queiramos ou não, nele existimos, nos movemos, vivemos. Então é hora de nos darmos as mãos, encarnados e desencarnados, convictos de que, no aprimoramento das nossas ideias, de todos nós, seremos muito, mas muito mais felizes por fazermos a outrem somente o que gostaríamos que nos fosse feito. Não mais se ajusta em nossos pratos mentais a discórdia, pois ela entrava a amizade, retardando o crescimento da fraternidade, árvore de luz que se apoia no coração. Não mais se ajusta em nossos pratos mentais. Então, imagine várias dimensões como se fosse prato como discos mentais. A discórdia. Querer dizimar o outro. Pois a discórdia entrava a amizade. Nós somos a extensão do outro, ele a nossa. Retardando o crescimento da fraternidade. Fraternidade, somos um. É entender que somos um todo. E a fraternidade é a árvore de luz que se apoia no coração, que é no conhecimento transcendente e no amor vivenciado, que é o coração do espírito e pode refletir no coração físico. Não mais se ajusta em nossa conduta a vingança, pois ela é um corrosivo
que deixa o espírito estropiado às margens do caminho, assistindo os de boa vontade passarem no carro luzente do progresso. Então, não mais a discórdia que entrava a amizade. Não mais a justa em nossa conduta a vingança, que é fruto do julgamento, a execução. Pois ela, a vingança, é como um corrosivo, um ácido corrosivo que deixa o espírito estropiado, porque ela simplesmente destrói os seus veículos de expressão. E ainda pode deformar os de evolução. E vai deixá-lo às margens do caminho. Ele vai ver aquele que perdoou, que reconciliou, que agiu com compaixão, com piedade, e é os de boa vontade, paz na terra os homens de boa vontade, né? Bem-aventurados. Eles vão assistir os de boa vontade passar no carro reluzente do progresso, como se fossem cometas, e eles que ficam na mágoa, no ressentimento, na discórdia, na vingança, à beira do caminho. Já passamos por isso. E é muito sofrido. É conveniente assegurarmos-nos do perdão, associado ao amor, de forma a embelezar a própria vida. Então, ao invés de vingança, discórdia, o entendimento, o perdão. A união, o perdão. Então, é conveniente assegurarmos-nos do perdão, exercitar o perdão. O perdão é quando compreendemos o tamanho evolutivo do outro, não nos perturbamos com a criancice do outro, seja calúnia, seja o que for, e desenvolvamos em nós o antídoto para transformar o outro. E nesse gesto transformemos nós. Então, o perdão associado ao amor que gera, nutre, organiza e mantém a vida, de forma a embelezar a própria vida, porque, como pensamento, eu estou manifestando vida inteligente, enriquecido pelo amor, vitalizando a própria vida e embelezando, porque eu vou criar, transformar virtudes, porque se o perdão é uma das mais nobres virtudes, essencial hoje e daqui a pouco não mais, porque se eu não me ofender, não preciso perdoar. Eu já vou direto para a compaixão, a piedade, a doçura, a ternura e assim por diante. E com isso, terminamos a primeira fase. Hoje ainda vamos usar um tanto mais de tela, mas por recomendação de minha amada esposa, e explorar mais a nossa didática para aprender, a partir da próxima aula, menos telas e mais explicações. Então, agora as duas faixas do pensamento. Quando o homem começa a analisar o modo pelo qual pensa, está acordando para as realidades espirituais. Os seus olhos se abrem por gostar da luz. E essa luz, com certeza, irá beneficiá-lo. E aproveito para te pedir, está gostando da aula, está gostando do conteúdo? Se não se inscreveu, se inscreva. Se não deu o seu gostei ou não gostei, faça isso, por favor. Faça o seu comentário aí no chat, depois o seu comentário no vídeo. Compartilhe o link agora ou depois compartilhe o vídeo. Dê o superchat, não importando o valor agora, ou depois o seu valeu. E siga-nos em nossas demais redes sociais. Visite a nossa threads.net/o Despertar da Consciência BR no Instagram. E o próprio Instagram, Facebook, Telegram e as demais redes. Desde já agradecemos imensamente.
Então, quando o homem começa a analisar o modo pelo qual pensa, está acordando para as realidades espirituais. Está observando cada detalhe, o modo pelo qual ele está pensando. É um pensamento de perdão, de gentileza, de doçura, de ternura, porque ele está construindo a sua felicidade, a sua paz, ou destruindo. Então, os seus olhos se abrem por gostar da luz quando ele faz isso. E é uma delícia, garanto a vocês. E essa luz, com certeza, irá beneficiá-lo, porque ela nos invade. É uma fonte, como André Luiz fala, inesgotável e inestancável a partir daí. Aí você vai entender o orar pelos que nos persegue e calunia, o amar quem nos odeia e o fazer o bem a quem nos deseja o mal, porque tudo isso faz bem a quem faz. O amor faz bem a quem ama e o perdão a quem perdoa. O pensamento vibra em duas faixas cuja influência nos acostumamos a sentir. Uma inconsciente e outra consciente. A mente tem muitas camadas sobrepostas, interligadas umas às outras. Todavia, no intervalo de uma para outra, um sentido denuncia, conforme o seu despertar, o que vai para a verdadeira formação dos pensamentos. E a alma, adestrada no bem, desfaz os primeiros traços congênitos das ideias antes que estas tomem as verdadeiras formas. Então, volte aqui. Então, se eu comecei a observar por que penso, por gostar da luz e beneficiar-se dessa luz, agora eu já sei que eu tenho duas faixas de pensamento. Uma inconsciente, onde eu não tenho noção de como o espírito me conduz. E a outra consciente, que é a minha parte nesse processo. Mais na frente nós vamos ver que a consciente é como se eu enviasse uma carta pelo trem de ferro. E a inconsciente como se fosse pelo rádio. Lembra os rádios que tem para comunicação? E é o que acontece conosco. Pela intuição, essa inconsciente faz quase tudo por nós. E pela consciente, às vezes, complicamos a ação daquela. Então, a mente tem muitas camadas sobrepostas, que é aqueles pratos mentais, interligadas umas às outras, desde as dimensões psicobiofísicas, morais e espirituais. Todavia, no intervalo de uma para outra dimensão, imagine, do corpo físico para o vital, são dimensões diferentes, do vital para o instintivo, do instintivo para o emocional, desse para o dos desejos e assim por diante. E a mente está conectada com todos esses corpos, com todas essas dimensões. E ainda com as dimensões dos corpos de evolução no âmago do espírito. Então, a mente tem muitas camadas sobrepostas, interligadas umas às outras, fato, ponto. Todavia, no intervalo de uma para outra, do centro coronário para o frontal, do frontal para o laríngeo, um sentido denuncia, pode ser a intuição que pressente e antevê, conforme o seu despertar, já construí essa intuição, porque ela é filha da vivência, ela vai denunciar o que vai ser usado para a verdadeira formação desses pensamentos.
Que tipo de sentimentos, quais intenções, o que é que eu estou usando de minhas memórias, das minhas inteligências intelectiva, emotiva e espiritual, do meu poder imaginativo, o que eu estou promovendo dos meus corpos psicobiofísicos, o que é que eu estou fazendo. A intuição que vem do Cristo interior, por ordem do Deus interno, é esse sentido que vai denunciar o que nós estamos usando, se é algo para perdoar ou se é algo para vingar, para discórdia e assim por diante. Se é algo corrosivo que vai estropiar o espírito ou se é algo que vai vivificar e iluminá-lo, libertando-o. E a alma, adestrada nisto, né, no bem, quando ela é adestrada no bem, porque o bem de todos é o eterno princípio, ela vai desfazer esses primeiros traços congênitos das ideias antes que estas tomem as formas verdadeiras, ou as verdadeiras formas. Formas, às vezes, perturbadoras. Então, eu começo a pensar de maneira congênita, porque, ou seja, já existe esses padrões, já existem esses arquétipos, já existem esses pensamentos. E elas percebendo isso, aquele sentido, a intuição, e a alma adestrada que desenvolveu esse sentido, ela vai perceber os primeiros traços congênitos, algo que está vindo daquilo que já está em minhas memórias e perturbadores. E antes que eles tomem formas de ácido corrosivo, vingança, ódio e etc., vai recomendar a fazer o mesmo que já faríamos, e nós vamos conduzi-los para a união, para o amor, para a verdade, para a vida. A ação do pensamento na faixa inconsciente é o programa de Deus em nossa defesa. Ele estimula glândulas, o pensamento, ele estimula glândulas pineal, hipófise pituitária, tireoide, paratireoide, glândula timo, suprarrenais, baço, gônadas. Ele estimula glândulas sem que notemos, nas linhas mais acertadas para que possamos imaginar. É o que ocorre com a suprarrenal na hora do perigo eminente, por exemplo, para que a gente crie força para correr, para fugir, para vencer o perigo. Então, a ação do pensamento na faixa inconsciente é um programa, no nosso caso, do Deus interno em nossa defesa, como almas, fração dele. Que está nos estimulando, que estimula as nossas glândulas, porque os centros de força são glândulas do espírito. E agora ele pode estar estimulando desde o centro coronário que criou esse pensamento e está trazendo, agora a glândula do espírito, centro frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico, kundalini, ou as glândulas que eu já falei no corpo físico. Então, a ação do pensamento na faixa inconsciente é um programa de Deus em nossa defesa. Ele, o pensamento, estimula as glândulas nas linhas sem que notemos, porque nós não percebemos isso, não tem essa expertise às vezes, nas linhas mais acertadas que possamos imaginar. Então, nós não temos condição, às vezes, de imaginar o que está sendo feito. Esse programa, esse pensamento que Deus fez em nossa defesa, é o que está fazendo tudo isso em nosso favor, que é o caso das glândulas suprarrenais que agem, ou o processo quando estou queimando a mão, o puxar, o movimento instintivo. Então, para que tudo isso aconteça, esses comandos, essas leis, porque essas glândulas espirituais, os chakras, criam leis psíquicas, hormônios psíquicos. As glândulas físicas criam leis físicas. O caso da adrenalina, que vai acionar as suprarrenais, por exemplo, e outras. O raciocínio consciente
é como se fosse uma carta colocada nos correios, cujo transporte fosse pela estrada de ferro. Como a demora é excessiva, enviamos um recado pelas ondas do rádio, com o assunto mais ou menos sintetizado, até que chegue o velho estafeta. Por isso, a intuição vai fazer esse processo, esse programa de Deus em nosso favor, por intermédio do pensamento, vai fazer o que precisa ser feito até que chegue a nossa contribuição. Então, o nosso raciocínio, o que nós estamos fazendo aqui no pensamento, na faixa consciente, é como se fosse uma carta colocada nos correios, cujo meio de transporte é a estrada de ferro, ainda muito lento quando o nosso pensamento está mais para o transitório do que para o perene. E como a demora é excessiva e a adrenalina precisa ser criada na hora para que eu possa fugir, para que eu possa ter força, eu possa correr, então a parte inconsciente, como se fosse as ondas do rádio, vai enviar a mensagem mais ou menos sintetizada para resolver de imediato a situação e depois que eu aprenda, na sequência, a criar o meu próprio mecanismo de defesa. O pensamento inconsciente são as ondas de rádio para a suprarrenal, no sentido de ela preparar a defesa, para que depois a razão concretize o ato de amparo. Então me deu toda a energia e agora a razão às vezes só vai tirar a mão que está queimando. Mas todo o processo já aconteceu para que ela tenha os comandos e a energia para fazer o movimento. Ou sair na carreira de um marimbondo que a sua caixa foi agredida sem querer, ou uma abelha, ou seja lá o que for. Então, todo o processo de arrebatamento dos seres para ficar prontinho. É como se o pensamento inconsciente comprasse o carro, abastecesse o carro, está tudo pronto. E na hora que eu preciso sair, fugir de uma situação, eu só dou a partida e saio. Essa é a parte do pensamento consciente. E às vezes nem isso fazemos. Na hora que vê, já queimamos mesmo. E mais ainda, quando a gente não tem essa expertise, o corpo cria morfina. Esse pensamento inconsciente cria morfina para que eu queime, às vezes não sinta tanta dor. Às vezes eu só vejo que queimei depois. E muitas outras pancadas que levamos acontecem assim também. Só aparece a roxidão depois. O pensamento vibra em duas faixas que podemos mencionar por enquanto, mas na verdade os seus recursos são infinitos. Por enquanto, inconsciente e consciente, mas os seus recursos são infinitos, como infinitos são os universos, como infinitos são os aprendizados. Só voltar aqui um pouco. Então, o pensamento vibra. O pensamento é uma frequência e vibrar é o que ele transporta em duas faixas de evolução, consciente e inconsciente, as informações que ele transporta. E podemos mencionar por enquanto essas duas, mas os recursos são infinitos. Eis que chegou a hora de entrarmos na escola do pensamento reto, para que as ações dignas nos sejam favoráveis. Isso foi essa segunda etapa. Mesmo assim, você está percebendo que está indo mais rápido. Então, eis que chegou a hora de entrarmos na escola do pensamento reto. Pensar retamente e viver retamente. Para que as ações dignas desse pensamento reto sejam favoráveis à nossa plenitude, à nossa planificação e àquilo que está em torno. E agora, a maior força de todos os planos da existência. Que ainda é o pensamento. Existe um dito popular
que acentua com propriedade. Mente sã, corpo são. Verdadeiramente apoiamos essa assertiva por se fundamentar com todos os rigores na lei da justiça e do amor. O homem de amanhã, juntamente com o progresso, apresentar-nos-á os novos horizontes da mente, reconhecendo nela o energismo divino, de onde programa todo o comando para o corpo físico e todo o equilíbrio para os centros de força encravados no corpo espiritual. Então aqui não tem muito a dizer, mente sã, corpo são, lei de atração. Então está fundamentado nos rigores da lei de justiça, é dando que se recebe, livres para pensar e responsável para semear, responsável pela colheita, e do amor, como força que gera, nutre, organiza e mantém a vida. Então o homem de amanhã, o estudioso de amanhã, juntamente com o progresso, que nós vamos avançando nos estudos, vivendo o que aprendemos, esse ser, esse estudioso, esses pesquisadores, esses avatares, esses missionários, apresentar-nos-ão os novos horizontes da mente, reconhecendo nela o energismo divino. Ela é fonte inesgotável e inestancável, por intermédio do pensamento que nela existe. É uma dimanação da consciência ou emanação da consciência. É o laboratório no qual criamos todas as realidades na dimensão que nos encontramos. Nela existem os departamentos da inteligência, nos seus 3 níveis, intelectiva, emotiva e espiritual, da imaginação que as serve, do desejo que as atende, da memória que dá o amparo das experiências passadas, para que haja nesse processo de ação a oração, que é um projeto, para a criação do pensamento ou a manifestação daquilo que já existe. Então, ela sendo esse energismo divino, esta fonte criadora, ela vai programar todo o comando para o corpo físico e todo o equilíbrio para os centros de força, pelo menos da mente do frontal para baixo, encravados no corpo espiritual. A mente é responsável desde o frontal até o laríngeo, mas também até o genésico, mas faz a conexão entre esse e o coronário também. Porque na consciência você pode chamar a superconsciência da mente do espírito, embora ele não pense, só para que você tenha um parâmetro. Aqui no racional, a mente é uma emanação de lá. Lá é a intuição, aqui é o pensamento, a inteligência. E só para lembrar desses elementos gravados no corpo espiritual, já falamos, centro coronário no alto da cabeça, com 972 pétalas, centro frontal com 96 a serviço da mente, laringe com 16 a serviço da fala, cardíaco com 12 a serviço dos sentimentos, gástrico com 10 a serviço da gerência e automatismos, esplênico com 6, forças vitalizadoras, genésico com 4, forças criadoras e Kundalini com 3, forças da natureza que nos servem para que tudo isso aconteça. E ainda a conexão deles, coronário ligado à glândula pineal no corpo físico, frontal com a hipófise pituitária, laríngeo, tireoide e paratireoide,
cardíaco, glândula timo, gástrico, suprarrenais, esplênico, baço, gástrico, pâncreas, esplênico, baço, genésico, suprarrenais e gônadas, testículos ou ovários. A autoeducação da mente é como portas que se abrem, ensejando a alma esperanças indescritíveis. Então, quando falamos autoeducação, é o que eu faço por mim mesmo. Não é o que os outros fazem para a educação de minha mente. É de dentro para fora. Então, a autoeducação da mente é como portas que se abrem da consciência profunda, ensejando a alma esperanças indescritíveis, porque eu estou abrindo, educando algo que é uma emanação da consciência que vai expressar o Cristo, que é o gerente, que expressa o espírito como ser imortal. O complexo humano é cópia perfeita do universo, obedecendo às mesmas leis, de acordo com a sua estrutura, função e tarefa perante a vida. Então, o complexo humano, se você olhar o seu corpo biológico, é uma cópia perfeita do universo, obedecendo às mesmas leis. Mas pode ser o complexo humano, corpo físico, perispírito, mente subconsciente e a própria alma. Isso é o complexo humano também. E regido pelas mesmas leis, de acordo com a sua estrutura psicobiofísica, moral e espiritual, sua função, por que eu estou aqui? Para aperfeiçoar-me individualmente e contribuir para a harmonia do universo. E a tarefa perante a vida. Eu tenho a responsabilidade comigo mesmo, com as leis e com a vida. Com a estrutura que está à minha disposição, a função para que eu vou usar essa estrutura e a minha responsabilidade perante a vida para que eu possa ser feliz, ser saudável e estar em paz. O espírito nunca sentirá paz na consciência enquanto desconhecer a si mesmo, o que, de certa forma, é Deus frente a frente, convidando-o para as belezas da vida. E aqui ele coloca o espírito porque pode ser o pré-humano, pode ser o pré-humano recém-humanizado. Ainda não é duas ou mais almas que formou o espírito com E maiúsculo, porque com uma só vivência não se forma ele com E maiúsculo. Então ele, como uma única alma já individualizada, ou até mais, você pode colocar ali o maiúsculo também. Então o espírito nunca sentirá paz na consciência enquanto desconhecer a si mesmo. Porque a paz está nesse si mesmo, que é o reino de Deus em nós. E que, de certa forma, esse si mesmo é Deus frente a frente. Eu vou me ver frente a frente com o Deus em mim, convidando-me para as belezas da vida. Ele quer se expressar por meu intermédio. E se expressando, vai impregnar-me da sua essência consciencial e transformar-me, se eu permitir. A argamassa fisiológica se apoia em uma rede de glândulas, que eu já falei para vocês. Principalmente as de secreção interna que, por vias diretas, enriquece o sangue de vitalidade, para que o espírito encarnado encontre a harpa afinada no sentido de dedilhá-la com desembaraço e, como maestro, harmonize
todos os órgãos em uma só dimensão de ideal, com variados tons, para que a sinfonia orgânica alcance a plenitude do equilíbrio e da paz. E tudo que existe no físico vai transformar-se em sentimentos, em pensamentos, em virtudes. Então, a argamassa fisiológica, agora mais diretamente o corpo físico. Lá é que nós demos uma expansão na ideia. Então, ela se apoia em uma rede de glândulas. As glândulas conectadas diretamente aos chakras e outras tantas, principalmente as de secreção interna, que, por vias diretas, enriquece o sangue de vitalidade, trazendo de dentro para fora ou trazendo do cosmos, por intermédio do centro coronário, para dentro também, expressando ou interagindo com o entorno. Mas aqui, de dentro para fora, é o que ele está falando. Para que o espírito, quer seja o recém-humanizado, no estágio pré-humano, que já ensaia para isso com o mecanismo da razão, encarnado, encontre nessa harpa afinada, nesse corpo biológico e nos demais que o conduz, que o compõem, o sentido de dedilhá-la, essa harpa, esse corpo, com um desembaraço, como se fôssemos um maestro, e nós vamos harmonizar todos os órgãos em uma dimensão somente, numa só dimensão de ideal. Pensar, sentir, falar e agir. Com variados tons, nesse pensar, nesse sentir, nesse falar e nesse agir, porque são várias virtudes que vão dar esses tons, vários propósitos, porque nós temos que ter lá, como nós vimos agora há pouco, nós precisamos ter algumas situações em nosso favor, olha lá, de acordo com a estrutura, com a função e a tarefa perante a vida. E agora, esses variados tons, para que a sinfonia orgânica alcance a plenitude. Tudo que é físico transformar-se em psi. A plenitude do equilíbrio, porque vai transformar-se em sentimentos, que depois em virtudes que vão dar paz em nossa própria consciência. Tudo que é físico transforma em elementos psi, a começar pelo modelo organizador biológico, depois os demais corpos, até transformar-se em virtudes, entidades de alta hierarquia compondo a nossa consciência. Contudo, os astros endócrinos, nos céus da forma física, têm profundas ligações com chakras, conforme nós já falamos, desenvolvidos no corpo espiritual, que são as glândulas de lá. Então, os astros endócrinos, nos céus da forma física, têm profundas ligações com os chakras desenvolvidos no corpo espiritual, de alta função divina e terrena, pois eles, os chakras, são como duplicatas das 7 glândulas de maior responsabilidade no corpo, como nós já falamos agora há pouco. Então, nunca esquecermos disso. Então, os astros endócrinos, as glândulas endócrinas, nos céus da forma física, elas estão no ápice de cada setor, setor criativo, que é a energia criadora, setor vitalizador, gerência pelos automatismos, das emoções, dos desejos, pensamentos e etc. Eles estão nos céus da forma física, cada um no seu ápice, no seu mais alto nível. Então, elas têm funções, elas têm profundas ligações com os chakras desenvolvidos no corpo espiritual, porque elas são seus médiuns ou medianeiros. Por intermédio delas, eles vão criar as leis, trazer as leis maiores, leis psíquicas, emocionais, e transformá-las em leis físicas, que são os hormônios aqui da carruagem biológica.
e de alta função divina e terrena, porque faz essas glândulas, transforma o que é terreno em divino e também o que é divino em terreno nesse processo de permutas incessantes. Pois eles, os chakras, são como duplicatas dessas 7 glândulas de maior responsabilidade no corpo. Então, é o que nós chamamos de duplo. Cada célula tem um duplo espiritual, tem um chakra no corpo perispiritual, gerenciando cada célula, assim como cada molécula e cada átomo. E a mente representa o comandante, o chefe no topo da cruz humana, pousada como pássaro celestial no maior computador do mundo, o cérebro, distribuindo ordens, analisando conceitos, ampliando e estimulando a química orgânica, encorajando atos, interesses pelo progresso e por meios ainda desconhecidos da Terra, eternizando as leis de Deus nos escaninhos do próprio ser. Vou ler de carreirinha até uma altura aqui. Antes do contudo aqui, mais um. Então vamos lá. Então a argamassa fisiológica se apoia em uma rede de glândulas, principalmente as de secreção interna, que por vias diretas enriquece o sangue de vitalidade. Para que o espírito encarnado encontre a harpa afinada no sentido de dedilhá-la, de poder usar o corpo para suas experiências, com desembaraço, poder fazer isso com desembaraço, como um maestro, harmonizar todos os órgãos em uma só dimensão de ideal, nos mais variados tons, para que a sinfonia orgânica alcance a plenitude do equilíbrio e da paz. Contudo, para que isso aconteça, os astros endócrinos, as nossas glândulas endócrinas, nos céus da forma física, as que nós já falamos, têm profundas ligações com os chakras desenvolvidos no corpo espiritual. Eles, os chakras, são as glândulas do perispírito. Criam leis por lá e, gerenciando as glândulas de cá, criam as leis ou trazem as leis de lá para cá. E de alta função divina e terrena, esses chakras e essas glândulas, por leis que são por eles, de alta função divina e terrena, pois eles são como duplicatas das glândulas de maior responsabilidade no corpo, centro genésico, glândulas suprarrenais, gônadas, testículos ou ovários, dependendo do sexo. Centro esplênico, baço. Centro gástrico, glândula pâncreas. Cardíaco, timo. Laríngeo, tireoide e paratireoide. Frontal, pituitária, hipófise. Coronário, glândula pineal. E a mente, em todo esse processo, representa o comandante, o chefe no topo da cruz de carne. Pousada como pássaro celestial no maior computador do mundo, o cérebro humano, o nosso cérebro. Então a mente é o cérebro espiritual, a duplicata do cérebro físico lá no perispírito. Agora conectada com esse computador, o maior. O cérebro humano com 1,2 kg mais ou menos no adulto, ele equivale a um computador de 150 mil quilômetros cúbicos, segundo Miramês. Então o computador, o maior computador do mundo, que é o cérebro físico, distribuindo ordens, porque agora ele vai assimilar o que é psíquico, transformar em neuropsíquico, depois em neuroquímico e fazer as coisas acontecer por aqui. E não só distribuindo ordens,
Ele vai analisar conceitos dentro dessas ordens, porque tudo pensa no seu nível consciencial. A planta pensa, sente, raciocina, fala. Então, cada célula tem a mesma função. E vai ampliar as possibilidades, estimulando a química orgânica em todos os quadrantes. Vai encorajar altos interesses pelo progresso, o próprio corpo desejando esse progresso, porque ele é um ser. E, por meios ainda desconhecidos da Terra, eternizando as leis de Deus, por intermédio desse corpo, nos escaninhos do próprio ser. Porque cada vivência do próprio corpo, regido por essas leis hormonais criadas pelos astros endócrinos, obediente às leis psíquicas nos chakras, originárias essas leis das virtudes excelsas do âmago da consciência espírito. O Verbo se fazendo carne e habitando em nós. Eis que os horizontes da mente são inconcebíveis por enquanto, perdendo-se na noite dos séculos e milênios, apoiando-se no grande ser que denominamos Deus. Por isso que é indescritível ainda a mente. Eis que os horizontes dessa mente ainda são inconcebíveis. Estamos alcançando alguns tons dentro dessa orquestração. Mas por enquanto, isso foi quando ele escreveu. Da época que ele escreveu até hoje, já estamos alcançando alguma coisa a mais. Mas perdendo-se na noite dos séculos, porque isso começou há séculos e milênios, essas informações. E apoiando-se no grande ser que denominamos Deus, porque tudo isso está dentro da mente de Deus. Então, os universos a perder-se nos confins dos infinitos estão mergulhados na mente de Deus, segundo André Luiz. Calderaro, em Nos Domínios da Mediunidade. Calderaro não, Aulus. O problema fundamental, em primeiro plano, vai ser educar e depois instruir os indivíduos sobre como usar a faculdade de pensar. A maior força de todos os planos da existência. Então, o nosso problema é exatamente esse. Então, o problema fundamental, em primeiro plano, que vai ser educar os interessados e depois instruir os indivíduos sobre como usar a faculdade de pensar. Se eu não sei o que é, se eu não faço isso, como que eu vou fazer? Então, a maior força de todos os planos da existência. Então, a oração nasce das potências da alma. Inteligências, imaginação, memória, desejos. E viaja do sentimento das emoções para o cérebro. Do coração para o cérebro, melhor dizendo. Das emoções para a mente. E lá se transforma em pensamentos, a força de atração. É um meio de pensar, transformando o que eu pretendo. Agora eu quero manifestar o que já foi transformado, eu quero iluminar-me na ação. Então, agora eu vou me preparar para recepcionar um pensamento que pode estar vindo do fluido cósmico, como nós vimos. Canalizado pelo centro coronário, e eu posso estar trazendo de dentro a virtude para encarnar e o plasma para dar forma a esse pensamento, ou trazer o próprio pensamento fruto de inspirações de outras consciências. Pelo intermédio do coronário, eu trago a ideia e a matéria-prima para que o pensamento tome forma e depois encarne as realidades. Por isso, nós vamos ver o que
esse indivíduo precisa educar o que já se tem, transformar nele o que precisa ser transformado para depois ser um instrumento, a harpa afinada para expressar sem interferir em algo mais sublimado. A felicidade se inicia no pensamento. O trabalho é vosso. Começai e sereis ajudados ou ajudado por Deus. Então a felicidade se inicia no pensamento, depende no que eu vou pensar. A serviço do bem, felicidade. Se for o contrário, a perturbação, a infelicidade. Agora o trabalho é nosso, o interesse é nosso de educar, instruir. Agora vamos começar e seremos ajudados por Deus. Ele encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. O poder dos pensamentos no aspecto referente à vida somática, aos corpos perispiritual e físico, chega às raias inconcebíveis, tanto quanto o organismo social é força preponderante do homem para as coisas. Então, o poder do pensamento em relação, porque ele vai nascer um processo que começa na mente, usando a inteligência, poder imaginativo, desejo, memória, criando o pensamento ou criando as condições para expressá-lo. Então, o poder dos pensamentos no aspecto referente à vida somática, perispiritual e física, psicossoma, e aqui o soma, chega às raias inconcebíveis, porque tem um poder descomunal. Tanto quanto o organismo social, ele é força preponderante do homem para as coisas. Tanto quanto o homem, no organismo social, tem poder para transformar, para gerenciar as coisas. Ele pode criar, recriar, destruir, construir. O pensamento tem esse mesmo poder. Vamos ver ainda esse poder. E de alma para alma é a maior energia até então conhecida entre os próprios homens, pelo menos no seio de todos os espíritos. Então, quando nós vamos usar o pensamento para comunicarmos de alma para alma, é a maior energia até então conhecida entre os próprios homens que estão fazendo esse intercâmbio, pelo menos no seio de todos os espíritos. Espíritos já individualizados, com E maiúsculo. Então, é o maior mecanismo que temos. A ciência da configuração das ideias germina nas sutilezas do raciocínio e promana em todas as direções, como ondas de variados biótipos, levando a mensagem à consciência, de modo a ser aprovada ou relegada à margem do mundo mental. Vou ler mais uma depois para ficar melhor. Se não serve, é descarregada no solo pelas portas dos pés, causando grandes estragos no império somático. Se é nobre, toma outras estéticas, como viva orquestra a harmonizar todo o cosmos ou cosmo orgânico. E aqui está muitos segredos nessa tela. Então, a ciência da configuração das ideias, que são aglomerados de pensamentos, essa ciência vai germinar nas sutilezas do raciocínio. Onde é o raciocínio? Eu uso a minha memória, conhecimento já adquirido, a inteligência do conhecimento que eu estou conseguindo agora, o meu poder imaginativo para comparar. Comparar o que já sou com o vir a ser. Isso é raciocinar. Eu comparo o que eu estou conseguindo agora com aquilo que já possuo. Eu estou pensando, eu estou raciocinando, eu estou duvidando da informação de agora em relação ao que possuo
eu estou questionando. Então, a ciência da configuração das ideias germina nas sutilezas do raciocínio, usando a minha inteligência, o poder imaginativo, minha memória, os conhecimentos, a instrução que eu estou tendo, e vai promanar em todas as direções, para dentro e para fora, como ondas de variados biótipos, de variadas formas, de múltiplas realidades. O que essas ondas vão fazer? Vai levar a mensagem à consciência profunda, porque eu estou me comunicando com todas as minhas vivências componentes desse ser. Eu vou levar à consciência, de modo a ser aprovada aquilo que eu estou configurando como ideias, ou relegada à margem do mundo mental. Onde é a margem do mundo mental? Só pode ser a subconsciência ou o inconsciente, porque o mundo mental é o mundo consciente. Se não serve, é descarregada no solo pelas portas dos pés, que temos microchakra nos pés, todos os pontos do corpo nos pés, causando grandes estragos no império somático, porque já passou pelo ser. Se eu estou pensando, em fração de milésimos de segundo, já passou por todas as células físicas. Eu estou pensando mal de você. Nem falei. Já fez todo esse desastre comigo. Eu sou o único prejudicado nesse negócio. Estou pensando bem de você. Que bom. Se é nobre, toma outras estéticas, como viva orquestra a harmonizar todo o cosmos orgânico. Então eu tenho o poder de curar ou de destruir, pelo meu próprio pensar, mesmo sem falar. E às vezes, aqui, quando eu libero essas energias pela sola dos pés, quando eu tiro os sapatos e coloco o pé no chão, há essa descarga, para a terra serve de adubo. Para o corpo, houve o desastre. E a terra, por misericórdia, quando eu reconheço a ignorância, ela me cede o energismo para que eu possa recuperar-me. Quando há sinceridade no arrependimento. Toda imposição de ideias novas em velha mente deseducada gera perturbação psíquica e biológica. Nada na vida obedece ao bem sem esforço e sacrifício. Então, se nós estamos começando agora esse processo de educação, então toda imposição, eu quero pela imposição mudar alguma coisa meio com todas as ideias novas, eu estou impondo que assim seja, do mal para o bem, da ignorância para o esclarecimento, só que a mente está deseducada. Então, vai gerar perturbação psíquica e biológica, vai gerar aquele sono de morte, que o olho não quer ficar, e às vezes o desconforto, taquicardia, coceiras, comichões e tudo mais aqui no plano biológico também. No plano biológico, quem faz isso é as sensações. No plano psíquico, quem faz são as emoções. Então, nada na vida obedece ao bem, se eu quero aprimorar isso, sem esforço e sacrifício. O esforço é o meu empreendimento. O sacro ofício é eu abrir mão do refrigerante para tomar o suco de uva. A mente vai recusar, às vezes, a área do prazer no cérebro físico, vai comunicar-se com a área psíquica, para que eu tenha essa compensação psíquica. Se não agradá-la, porque os padrões são diferentes, ambos se perturbam, tanto o cérebro quanto a mente. Por isso que precisa ter conhecimento para ter a proposta convincente de promoção e não de expulsão de maus tratos com essas realidades. O desenho de sinais na mente é o princípio da comunicação entre as criaturas.
E a formação dos pensamentos é uma arte divina, onde o espírito, como co-criador, tem a sua maior parte. Então vamos lá. O desenho de sinais na mente é o princípio da comunicação entre as criaturas. Desenhado um objetivo interior, estou fazendo isso com a mente. De imediato, elementos complexos se achegam para que o mesmo propósito seja realizado. Joana de Ângeles. Então, eu estou desenhando uma realidade e cria os sinais, eu estou fazendo isso na mente, é o início da comunicação entre as criaturas. Porque esses desenhos, essas imagens, viajam de uma mente para outra por intermédio do éter cósmico. E como esse desenho está feito pelos pensamentos inicialmente, pelo poder imaginativo, e começa a formar as ideias. Então, a formação desses pensamentos inicialmente, e depois a formação das ideias, é uma arte divina. Mas aqui está falando mais diretamente dos pensamentos. Então, a formação dos pensamentos a partir desse desenho é uma arte divina, que é um processo de comunicação entre os seres, onde o espírito, a nossa totalidade, como co-criador, tem a sua maior parte, porque, em primeiro lugar, ele vai pensar de dentro para fora, trazer o que ele já é, para expansão e iluminação. Ou manifestar coisas maiores. Por isso que a maior parte ele coloca todo o patrimônio dele primeiro. Então Deus entra quando nós esgotamos nossas possibilidades. Às vezes 99% de transpiração e depois 1% de inspiração. Então, o desenho de sinais na mente é o princípio da comunicação entre as criaturas. E a formação dos pensamentos é uma arte divina, onde o espírito, como co-criador, tem a sua maior parte. Vamos ver o desenvolvimento desse enredo. Os pensamentos são formas emblemáticas que transmitimos em muitas dimensões para as mentes na mesma sintonia, e os sentimentos que plasmamos neles são partes de nós, que ficam nos outros, sobre a nossa responsabilidade. Por isso, a maior gravidade aqui. Eu começo a querer comunicar com outros seres, por esses sinais que eu começo a fazer isso. E depois eu começo a formar o pensamento como a arte divina no próprio Espírito, tendo nós a maior parte. Só que os pensamentos agora são formas emblemáticas que vamos transmitir em muitas dimensões para mentes da mesma frequência. E agora os sentimentos que vamos gravar nessas formas emblemáticas, nessas figuras que eu estou criando, esses sentimentos vão ser plasmados neles, que vão dar qualificação a eles, como parte de nós, porque são nossas virtudes. Vai demonstrar quem realmente somos, ou nossos vícios. E ficam nos outros sob nossa responsabilidade. Nós vamos gerar pensamentos nos outros, como nos ensina Emmanuel e André Luiz. Então, nossos pensamentos geram nossos atos, e nossos atos geram pensamentos nos outros. E nós estamos transferindo para os outros partes do nosso próprio espírito, e a responsabilidade é nossa. Há momentos de fraqueza humana em que o pensamento alheio causa distúrbios inacreditáveis, dependendo do estado de alma de quem o recebe, como do influxo mental de quem transmite. Então, aqui duas realidades. Então, há momentos entre eu e vocês, perante a minha fraqueza humana, em que o pensamento alheio, o vosso, vamos supor que seja negativo, causa distúrbios inacreditáveis em mim. Vamos supor que vocês estão me desejando mal, criticando, julgando o meu modo de passar as informações. Então, dependendo do estado da minha alma, que vou recebê-los como influxo mental, e também
o poder de quem transmite. Então, vai depender da minha sintonia e recepção e vai depender também do poder de quem vai estar transmitindo isso. É onde nós podemos ficar, às vezes, de joelho, dependendo da nossa frequência. É como se a gente fosse desintegrar, dependente de quem está pensando. Se uma pessoa pode matar uma planta, pode matar um animal, pode matar também um ser humano com o seu modo de pensar. E o ser humano descuidado acaba entrando nestas roubadas. Então, a responsabilidade é, portanto, muito grande para as almas que formulam os pensamentos, influenciando as criaturas, pois, por lei, haverão de receber de volta ideias com as mesmas emoções e vibrações com as mesmas estruturas. É aí que é o mais grave da coisa. Então, a responsabilidade é, portanto, muito grande para as almas que formulam os pensamentos, influenciando as criaturas. Se for para o bem, que bom. Pois, por lei, se é para o bem, vai voltar 30, 60, 100 ou 1000 vezes a mais, ou milhões. Então, haverão de receber de volta ideias com as mesmas emoções, só que multiplicadas, dependendo do prejuízo ou dos benefícios. Ela sempre volta multiplicada em 2 para 4, em 5 para 10, exemplificando. E vibrações com as mesmas estruturas, filha dessas vibrações, porque elas é que dão vida. Então eu vou receber de volta ideias com as mesmas emoções, que são memórias, e ao mesmo tempo vibrações com as mesmas estruturas, que já são seres além das memórias. As formas mentais têm uma força coesiva sem precedente, maior que a liga de todas as colas e o traço de todos os cimentos. E calcule você agora, porque eu não consigo calcular. Então, as formas mentais têm uma força coesiva sem precedentes, não tem como calcular. Mas se quiser calcular, ela é maior do que a liga de todas as colas que você imaginar no mundo. E, ao mesmo tempo, o traço de todos os cimentos que você imaginar no mundo, só que ela é maior do que isso. Por isso, sem precedentes, não dá para calcular. Então veja o poder que temos de construção, de amarmos uns aos outros como Cristo nos tem amado, porque é a sua recomendação fazer a outro que gostaria que ele fizesse. Com a mesma medida que medir será medido, a mesma compaixão e indulgência que usar para com o outro, usarão para conosco em dias vindouros. Os espíritos de alta envergadura conhecem a ciência de modo a desintegrar as formas mentais inferiores, aproveitando-as como lixo mental, em adubos, ou canalizando-as para animais da mesma faixa desses lixos mentais, que as transmutam em alimentos psíquicos, de certa forma, para eles, suculentos. E nada se perde na criação. Então, os espíritos de alta envergadura, que já têm esse poder, que conhecem essa ciência, ao invés de eu devolver para a natureza pelos pés, eles já fazem diferente, de modo que eles desintegram essas formas mentais inferiores, que nós erramos o cálculo, a pauta, e aproveita esse elemento chamado de lixo mental em adubos, que é o que a gente faz pelos pés, e eles fazem desintegrando e retornando. Os raios é um meio de fazer isso também. Ou canalizando, porque os nossos pensamentos, nossas ondas mentais podem estar tudo aqui na atmosfera, e eles usam esses raios, ou seus próprios pensamentos, transformando com os raios
essas perturbações mentais em nitratos de amônia, por exemplo. Por isso, em adubos, ou canalizando-as para animais da mesma faixa, se é uma ferocidade que você está pensando em triturar o outro, às vezes a onça, a jaguatirica, a leoa, precisa dessa força para pegar a sua presa. Que esses animais vão transmutá-las em alimentos psíquicos, que são estímulos para uma ação, de certa forma para eles suculento, porque vai dar a eles mais ânimo, mais coragem para enfrentar uma situação. Os nossos pensamentos brotam do fulcro mental com uma ardência de vida sem paralelos na escala das emoções. Então, da mesma forma que tem força maior do que todas as colas e cimentos, agora eles brotam no fulcro mental com uma ardência de vida sem paralelos na escala das emoções. Imagine isso, agora vamos seguir. Quando canalizados aos seus devidos fins, esvaziam o campo energético da alma para depois serem reabastecidos pelos centros de força mais responsáveis pela consciência. Então, em primeiro plano, eles vão brotar do fulcro mental, os departamentos da mente, com uma ardência de vida sem paralelos na escala das emoções. Imagina todas as emoções, medo, ansiedade, tudo que você imaginar. A ardência de vida sem paralelos em relação a todas elas. E agora, se eu canalizá-los aos seus devidos fins para o bem, é como se ele esvaziasse o campo energético de minha alma, todo o mundo mental, e às vezes até subconsciencial, como se transformasse tudo isso, ou limpasse tudo isso, para depois serem reabastecidos pelos centros de forças mais responsáveis pela consciência, o frontal e o coronário. É como se eu tivesse na frequência dessa ardência para o bem e expulsasse tudo que fosse contrário. Esvaziei as perturbações. Agora eu vou atrair o que for semelhante para reabastecer dentro do processo dessa ardência de vida em plenitude. Quando as almas são congêneres na arte de pensar e idênticas nos sentimentos, dá-se o grande fenômeno da vida de dois espíritos. O amor em verdadeira simbiose, fazendo circular por canais invisíveis energias de que um alimenta o outro. Então, quando duas almas são idênticas no pensar e também no sentir, dá-se o fenômeno que nós chamamos da vida 2, onde o amor, em verdadeira simbiose, uma só carne, como se fosse uma só consciência, fazendo circular por canais invisíveis, psicobiofísicos, morais e espirituais, energias de que um alimenta o outro, um cura o outro, e assim sucessivamente. Quanto mais puros os sentimentos, quanto maiores e mais elevados forem os ideais de fraternidade e de perdão, quanto mais fulgor se expressará a vida. E a consciência não encontrará barreiras, tornando as duas almas uma só, com todas as suas divisões. Ainda no processo de amor a dois, quanto mais puro for o sentimento desses dois seres, quanto maiores e mais elevados forem os seus ideais da vida a dois, ideais de fraternidade, de ser um, ideais de perdão,
com mais fulgor se expressará a vida neles em torno, e a consciência não encontrará barreiras na solução dos problemas de ambos, tornando as duas almas uma só realidade, com todas as suas divisões, cada um com seus característicos. É o cloreto de sódio, o sódio, o cloro. Se juntar um só ser, cloreto de sódio, mas o sódio continua sendo sódio, o cloro continua sendo sódio. Cada alma com as suas divisões, mas compondo uma só realidade. Dois espíritos, princípios inteligentes, formam a unidade do amor, substância. Duas almas formam um espírito, com E maiúsculo. O Cristo, médico das almas, foi também o maior médico dos corpos. Poderemos ser médicos de nós mesmos, elaborar remédios que nos possam curar. Então, o Cristo, médico das almas, foi também médico de corpos. Poderemos ser médicos de nós mesmos, elaborar remédios que nos possam curar. Isso depende da educação da mente. Nós vimos o que temos à nossa disposição. Ele é o médico dos médicos, médico de almas, médico de corpos. Nós podemos ser médicos de nós mesmos, criar os medicamentos para o nosso processo de cura. Agora eu preciso educar a mente para gestar pensamentos, ideias, palavras e atitudes harmônicas. A configuração das ideias obedece um plano evolutivo por excelência e pré-estabelecido por esquema do Todo-Poderoso. Então não tem como ser diferente. Então a configuração das ideias. Eu vou configurar as minhas ideias baseado em quê? Baseado nesse plano do Todo-Poderoso que nós chamamos de Evangelho. Então a configuração das ideias obedece a um plano evolutivo por excelência e pré-estabelecido por esquema do Todo-Poderoso. Tudo cresce, tudo evolui, tudo nasceu do amor, evolui para o amor. Amor substância, amor lei. Entretanto, compete a nós outros uma intervenção. Então, isso é um plano divino. Fique tranquilo, só falta, após essa, só mais 3 telas. Então, a configuração das ideias obedece a um plano divino, um plano evolutivo, por excelência, e é preestabelecido por esquema do Todo-Poderoso, de Deus, do Deus interno, do Deus cósmico. Entretanto, portanto, compete a nós outros uma intervenção cuja altura devemos alcançar, promovendo determinadas modificações no que concerne aos valores emotivos. Então, existe este plano divino que nós podemos configurar as nossas ideias, mas compete a nós fazer essa intervenção cuja altura dessa intervenção nós vamos desenvolver. Nós devemos alcançar o quê? Alcançar essa altura dessa intervenção para promover determinadas modificações no que concerne aos valores emotivos. A emoção da tristeza para a alegria, do desespero para a esperança e tudo mais. Então, há um esquema para configurar as ideias. Agora, eu vou interferir e fazer as reformas que for necessárias. Devemos plasmar os recursos a nós oferecidos no magnetismo estuante da mente, o mais puro que se irradia em muitas formas de conceitos, porque ele, sendo vida maior, sustenta todas as vidas em todos os reinos do alvorecer eterno. Com quem fez o plano? O Todo-Poderoso. E agora nos compete a intervenção para mudar os valores emotivos.
E nós devemos plasmar nos recursos que Ele, o Todo-Poderoso, vai nos oferecer no magnetismo estuante da mente, centro coronário, mente. Nós vamos fazer o mais puro. Nós vamos ofertar ou querer transformar o amor mais puro que se irradia em muitas formas de conceito. Ele está fornecendo esse magnetismo como o amor mais puro para nós. Porque Ele, o Senhor da vida, sendo vida maior, agora o amor, sustenta todas as vidas, em todos os reinos, no alvorecer eterno. Então nós vamos pegar esse magnetismo como o amor mais puro do Senhor Supremo e colocar o que há de mais puro em nós também nesse magnetismo, fazendo essa intervenção e transformação para a nossa plenitude e para o entorno. Última tela. Ao nosso pensamento é justo não faltar o traço que compete à elegância. Sejamos felizes, deixando o Cristo participar das nossas correntes mentais e entremos com Ele no reino de Deus. Então, ao nosso pensamento é justo não faltar o traço que compete à elegância, quer dizer, o que há de mais nobre em nós. Sejamos felizes. Só que para que isso aconteça, eu preciso deixar o Cristo participar das minhas correntes mentais, porque eu quero entrar com Ele no reino de Deus, onde Ele e o próprio Deus habitam em mim, para que eu possa dizer: eu e o Cristo, eu e Deus somos um. E aí, o que acharam? Hoje foi um pouco mais longo ainda, como eu disse, mas prometemos nos esforçar para diminuindo o conteúdo na próxima aula. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário. Tudo isso, o que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever, se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.